A quem pertence o coração de Dom Pedro I? O que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes a agitada vida de Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal Cipriano Serafim, mais conhecido como Dom Pedro I. Se você está ouvindo esse episódio no dia de lançamento, saiba que essa é uma data muito especial, porque estamos comemorando 200 anos da nossa independência de Portugal. E por isso, nada melhor do que falar sobre uma das figuras centrais desse acontecimento. Ultimamente, o nome desse governante ficou muito popular por conta de algumas novelas que foram lançadas. Nesse tipo de produção, o que mais é destacado em sua biografia é a sua personalidade namoradeira e os seus casos extraconjugais. Além disso, em 2022, o Brasil recebeu o coração de Dom Pedro como parte das comemorações do bicentenário da independência. E é claro que eu vou abordar todos esses assuntos, mas como vocês já estão acostumados, eu vou fazer isso usando fontes e autores confiáveis e consolidados. Por mais que Pedro seja um nome bem comum, o nascimento desse Pedro em específico não é nada comum. Com isso, eu não quero dizer que as circunstâncias do nascimento dele teve algum tipo de anormalidade, não é nada disso. A questão é que Pedro I era filho de membros da família real de Portugal. Mais precisamente, do príncipe Dom João e de sua esposa Carlota Joaquina. Pedro Alcântara nasceu no dia 12 de outubro de 1798, no Palácio Real de Queluz, em Portugal. E uma coisa interessante e que pouca gente sabe, é que Pedro não é o filho mais velho do casal. Logo, ele não era o primeiro na linha de sucessão ao trono. Pedro foi o quarto filho e o segundo homem. O habilitado a suceder Dom João seria Dom Antônio de Bragança, mas que morreu ainda criança, deixando seu irmão mais novo como próximo na linha de sucessão. Por ter nascido dentro de uma família real, Pedro I não era uma criança como as outras. Um membro da aristocracia já era preparado para ocupar cargos de governo ou de representação desde os primeiros anos de vida. Só que, mesmo vivendo com essa pompa toda, alguns dramas que são tão comuns no nosso cotidiano também atingiram a família Bragança. Por uma série de problemas conjugais, em 1802, Dom João e Carlota Joaquina passaram a morar em casas separadas. Por conta da separação, Pedro e seus irmãos foram morar com a avó rainha no Palácio de Queluz. Com certeza, essa separação dos pais deve ter sido um grande trauma para as crianças da família Bragança, que mesmo sendo preparadas para funções de Estado, também precisavam de afeto e cuidados que só os pais podem dar. A partir disso, muita gente questiona se a relação que Dom João teve com a sua esposa influenciou em algo na forma de Pedro I tratar as mulheres. A verdade é que não sabemos. Supor algo dessa natureza pode ser considerado um abuso de nós historiadores, porque foge um pouco do que a documentação apresenta. Como membro da família real, um dos privilégios que Pedro tinha era ter acesso a uma educação de qualidade. Com apenas 5 anos de idade, Pedro já foi iniciado no mundo dos estudos e recebeu como tutor um homem chamado José Monteiro da Rocha, que era matemático e astrônomo. Além de sua educação formal, Pedro I também era educado a partir de princípios católicos. A história de Pedro Alcântara se choca com o que estava acontecendo na Europa. Enquanto ele era apenas uma criança, a França estava vendo a ascensão de Napoleão Bonaparte. Na verdade, toda a Europa. Quando o expansionismo francês foi colocado em prática, a Península Ibérica passou a ser alvo do general. Em novembro de 1807, Portugal foi invadida e a família real, juntamente com a sua corte, precisaram vir para o Brasil para fugir de Napoleão. Tudo isso aconteceu quando Pedro tinha apenas 9 anos de idade.
Como vocês podem imaginar, essa foi uma viagem que durou alguns meses. E eu não sei se você que está me ouvindo agora já é pai ou mãe, mas mesmo que não seja, dá para imaginar que não deve ser uma tarefa fácil entreter uma criança em um navio por vários dias. Nesse período, até a chegada aqui no Brasil, Pedro foi entretido com a leitura do livro Eneida, escrita pelo poeta Virgílio, e interagiu bastante com os tripulantes e comandantes do navio. Há quem diga que foi durante essa viagem que o jovem Pedro se interessou bastante sobre navegação e sobre tudo o que envolve esse universo. Depois de uma longa viagem de meses até o Brasil, a família chegou aqui no dia 22 de janeiro de 1808, em Salvador, e logo em seguida partiram para o Rio de Janeiro, a cidade mais importante do Brasil na época e que logo se tornaria um dos lugares que Pedro mais gostava de ficar. A chegada da família real em 1808 transformou completamente a vida cotidiana no Brasil. Mesmo que a sede tenha sido o Rio de Janeiro, todas as províncias perceberam o choque dessa mudança. Na verdade, foi a primeira vez na história que uma família real europeia se deslocou para a sua colônia. Nenhuma outra metrópole experimentou isso. Para Pedro, estar do outro lado do oceano também foi uma coisa impactante e que trouxe uma série de mudanças na sua vida. Inicialmente, quase nada mudou. Ele manteve a sua rotina rígida de estudos, pois estava sendo preparado para assumir o trono. No Rio de Janeiro, Pedro ficou instalado no Paço de São Cristóvão. E mesmo que você não conheça muito bem o Rio de Janeiro, você já deve ter visto há alguns anos atrás que o Museu Nacional foi destruído em um incêndio. Antes de ser transformado em um belíssimo museu que nos faz muita falta, aquela foi uma morada da família real por um período. Mesmo mudando de continente, as relações entre Dom João e Carlota Joaquina nunca mais foram as mesmas. Por conta disso, quem ficou responsável pela educação de Pedro foi uma aia chamada Maria Genoveva do Rego e Matos. Pedro tinha uma proximidade muito grande com Maria Genoveva, chegando a ter um carinho maternal por sua cuidadora. Uma outra figura bem importante na trajetória de Pedro foi um tutor chamado Frei Antônio de Arrábida. O Frei Antônio se tornou a principal referência para Pedro na sua fase de crescimento. Foi com o Frei que o jovem príncipe estudava matemática, economia, política, lógica, história, geografia, inglês, alemão, latim e outros assuntos. A sua rotina de estudos era muito rígida. E o menino Pedro não era alguém que gostava muito de estudar não, viu? Pelo menos ele não gostava de ficar muito tempo parado. Hoje em dia, provavelmente chamaríamos uma criança assim de hiperativo ou algo do tipo. Pedro tinha que estar entretido com alguma atividade. Uma das grandes paixões que o Pedro desenvolveu ao procurar algo que suprisse a sua agitação foi a música. Um compositor austríaco foi trazido para o Brasil apenas para instruir Pedro I nas técnicas musicais e no seu treino diário. Mais pra frente, vamos falar sobre a independência do Brasil, mas apenas uma curiosidade é que Pedro I fez parte da composição da melodia do hino da independência que cantamos até hoje. Uma outra atividade que Pedro I gostava bastante era a equitação. Dom João VI era proprietário da Fazenda Imperial de Santa Cruz, e isso deu a chance de Pedro I de ter aulas de montaria, e com o tempo ele se tornou um ótimo cavaleiro. Na verdade, essa se tornou a principal atividade de Pedro. Como ele gostava de atividades mais ativas e ao ar livre, andar a cavalo e sair para caçar estavam entre as coisas que ele mais fazia no dia a dia. Uma curiosidade bem interessante sobre a trajetória de Pedro I é que essa sua característica de ser mais adepto das atividades físicas e ao ar livre fizeram dele um príncipe bem diferente do esperado. O que eu quero dizer é que ele passava bastante tempo correndo pelas ruas do Rio de Janeiro e pelas matas da cidade atrás de uma caça.
Não foram poucas as vezes que ele mesmo relatou cair do cavalo. Tamanha era a velocidade que ele atingia enquanto montava com o seu irmão mais novo, Dom Miguel. Pois é, mais tarde, ele e o Dom Miguel vão tretar lá em Portugal, porque vai ter uma briga de família para ver quem fica com o trono. Mas esse momento, casos de família real, eu conto mais tarde para vocês. Também existem relatos que falam sobre Pedro I, ainda adolescente, brincando com crianças de pessoas que não são da corte, inclusive brincando com crianças escravizadas. E é claro, precisamos ter o senso crítico aqui em dizer que brincar com as crianças escravizadas não suaviza o horror que foi a escravidão. O meu ponto não é esse. Meu esforço aqui é falar de Dom Pedro I descolado da sua imagem de estadista e de herói nacional, e partir para uma questão mais humana, mostrando quais eram os seus gostos e preferências ao longo de sua vida. É inegável que todo esse vínculo que Pedro I construiu com a cidade do Rio de Janeiro o ajudou a consolidar as suas escolhas que resultaram no processo de sua permanência e, em seguida, a independência do Brasil. Bom, mas eu não quero pular nenhuma etapa. Dom Pedro I não gostava apenas de andar a cavalo ou tocar piano. Quando ele estava passando pela adolescência, chegando à fase adulta, começamos a perceber um traço da característica de Pedro muito marcante. Ele tinha uma facilidade muito grande em ter amantes. Aquilo que num primeiro momento parecia algo normal de um jovem que está só descobrindo o seu corpo e aprendendo a lidar com os hormônios, logo se transformou em uma preocupação da família real. Para vocês terem uma ideia, quando Pedro I completou 19 anos de idade, o seu pai, Dom João VI, arranjou um casamento para o Pedro com uma jovem que pertencia à família real da Casa de Habsburgo, a Dona Maria Leopoldina. Você já deve saber que os casamentos naquela época não eram firmados por paixões avassaladoras ou afins. Os casamentos entre as famílias reais eram feitos para selar alianças políticas e mostrar boa vontade em determinadas situações. Casar Pedro I era, em primeiro lugar, uma ótima oportunidade de fazer com que a Casa de Bragança se unisse com uma grande potência da Europa, que eram os Habsburgo. Mas, além disso, Dom João VI queria afastar de Pedro I a fama de namorador e promíscuo. O casamento foi feito por procuração, ou seja, Pedro I estava no Brasil, enquanto Leopoldina estava na Áustria. Leopoldina só chegou em solo brasileiro para conhecer o seu marido no dia 5 de novembro de 1817. E mesmo já estando casados no papel, Pedro I estava tendo um caso amoroso nada secreto com uma bailarina francesa chamada Noémie Thierry. Dom João VI teve que intervir na relação de forma direta, para que Pedro I recebesse a sua esposa de uma maneira digna. Não são poucos os historiadores que afirmam que Leopoldina se apaixonou rapidamente pelo Pedro I, e a partir dessa relação tiveram 7 filhos, sendo que 2 deles chegaram a assumir o trono. A filha mais velha, Maria II, foi rainha de Portugal, e o caçula, Pedro II, governou o Brasil por mais de 4 décadas. Inclusive, tem um episódio aqui no feed do História em Meia Hora sobre o Dom Pedro II. Se você quiser saber a história do filho, do Pedro I, depois você ouve lá. Mas, de qualquer forma, falar desse rolo amoroso de Dom Pedro I não tem como objetivo só preencher a coluna de fofoca do podcast. Como vamos ver mais pra frente, Pedro I ainda vai aprontar algumas nesse quesito. Mas eu considero importante trazer esse processo aqui para apresentar a vocês a figura da Maria Leopoldina. Da mesma forma que aconteceu com Pedro I, ela também recebeu uma educação de ponta na Europa. E todos reconheciam que Maria Leopoldina era uma mulher extremamente culta, amante das artes e das ciências. Sua chegada será bastante importante para o processo de independência do Brasil. E eu quero falar como se deu os acontecimentos que separaram o Brasil de Portugal. E também como que essa família muito confusa foi impactada nesse processo.
Vamos falar mais sobre esses acontecimentos, mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre coração, traições, garrafadas, popularidade e heroísmo. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora é parceiro da loja. Acesse loja.com.br, é loja escrito L-O-L-J-A, e pesquise pelo História em Meia Hora. Lá você vai encontrar blusas, camisetas, regatas, moletons e muito mais produtos exclusivos do nosso podcast, tá? Só tem no História em Meia Hora e lá no site da loja. Tem uma blusa que é uma mistura do Lampião com a Kira, tem uma que é da cadela Laika, tem uma que é o Street Fighter, só que com figuras históricas do Brasil. Gente, tem muita coisa irada por lá. Lembrando, é claro, que quando você compra um produto na loja, além de você ficar todo bonitão ou bonitona, você ajuda o História em Meia Hora a continuar de pé. Então, obrigado. Acesse agora loja.com.br e pesquise por História em Meia Hora. loja.com.br e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! Japonês da pátria, filhos, contemple a mãe gentil. Já raiou a liberdade, horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, horizonte no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Esse é um trecho do Hino da Independência, escrito pelo poeta e jornalista Evaristo da Veiga e harmonizado pelo próprio Dom Pedro I. Mesmo que a data simbólica da independência tenha sido 7 de setembro, a letra desse hino foi escrita alguns dias antes e transformada em música de fato em 1824. Só que até acontecer a independência do Brasil, muita água rolou embaixo da ponte. Se foram as guerras napoleônicas que fizeram a família real vir para o Brasil, quando as coisas se pacificaram na Europa e Napoleão foi afastado do trono, os portugueses começaram a exigir que os seus monarcas e a corte voltassem para o seu local de origem. Além de exigirem o retorno imediato da família real, tanto a população quanto os políticos portugueses estavam interessados em implementar reformas políticas que limitassem um pouco do poder do rei em Portugal. Na prática, o que estava se exigindo era que o chamado absolutismo começasse a ser deixado de lado, para que os princípios liberais ganhassem mais espaço na política lusitana. Essa vai ser uma questão muito importante e vai dar muita briga em Portugal. Com o crescimento de ideias liberais por toda a Europa, uma constituição começa a ser exigida de Dom João VI, que inclusive não estava gostando nada dessa ideia. Esse processo se intensificou quando militares portugueses formaram um governo provisório e exigiram a convocação de uma Assembleia Constituinte. Esse evento ficou conhecido como Revolução Liberal do Porto de 1820. As cortes foram convocadas e o Brasil teve a oportunidade de eleger 70 deputados para participar das discussões na Corte de Lisboa. Aqui no feed do História Meia Hora, nós já temos um episódio específico sobre a independência do Brasil. Então, alguns detalhes não vão entrar aqui. Mas já existia um debate a respeito da separação do Brasil, e algumas revoltas pipocavam no solo brasileiro.
Porém, desses 70 deputados que foram eleitos para representarem o Brasil, a grande maioria defendia a manutenção das relações e desejava que fosse criada uma monarquia dual. Ou seja, Brasil e Portugal seriam países que teriam igualdade jurídica e políticas, mas teriam apenas um rei. E o que Pedro I estava fazendo nesse rolo todo? Diferentemente do seu pai, Pedro I já havia tido contato com alguns textos iluministas e estava mais aberto aos princípios liberais. O historiador Sérgio Correia Costa afirma que Pedro I consumia trabalhos de Edmund Burke, Voltaire e Benjamin Constant. Esses textos foram importantes para a formação de Pedro, que passou a defender um modelo de monarquia representativa, que estivesse amparada em uma Constituição. Quando a corte em Portugal tomou a sua decisão, a família real foi convocada a voltar para o seu país de origem. Nesse momento, Dom João VI precisa fazer uma escolha delicada. Cumprindo o desejo dos seus políticos, ele voltaria a Portugal, mas ele evitou ao máximo levar Pedro I junto com ele. Eu não acabei de falar que a revolução que estourou em Porto era liberal? Então, a preocupação de Dom João VI era que assim que Pedro pisasse em Portugal, fosse aclamado como novo rei. Essa preocupação não era sem razão. No dia 26 de fevereiro de 1821, um grupo de militares portugueses que estavam no Rio de Janeiro começaram um pequeno motim contra o rei, em concordância com as discussões que estavam rolando em Portugal. Para evitar que as coisas piorassem, Dom João VI resolveu não intervir e esperou tudo se resolver sozinho. Contrariando algumas expectativas, Pedro I tomou a frente da situação e se encontrou com os rebeldes para receber as demandas e negociar com seu pai. Após a intervenção de Pedro I, tanto os militares quanto o monarca entraram no acordo e a questão foi resolvida. Para diminuir as chances do próprio filho subir ao trono antes da hora, Dom João nomeia no dia 7 de março de 1821 Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil e o deixa por aqui governando. É importante também lembrar que o nome dele não era Dom Pedro I ainda, tá? Ele era chamado de Pedro de Alcântara. Ele vai ser Dom Pedro I quando ele for coroado o primeiro rei do Brasil. Mas como na história do Brasil nós temos o Dom Pedro I, que é esse daqui, e o Dom Pedro II, que é o filho dele, eu acho melhor chamá-lo de Dom Pedro I para a gente não acabar se confundindo. Mas voltando para a história, o Dom Pedro I se tornou príncipe regente do Brasil. E o seu pai fez isso porque, além de evitar com que Pedro I fosse coroado em Portugal com a sua eventual chegada, Dom João VI acreditava que deixar o seu filho no Brasil aumentava as chances da colônia se manter unida a Portugal, mesmo que uma independência acontecesse. De acordo com alguns registros, o rei disse o seguinte para o seu filho, abre aspas, Pedro, se o Brasil for se separar de Portugal, antes seja para ti, que me hás de respeitar, do que para algum desses aventureiros. Fecha aspas. Eu estaria mentindo se eu dissesse que o Pedro não curtiu essa decisão do pai. Como eu falei no bloco anterior, a sua chegada no Rio de Janeiro marcou uma intensa identificação tanto com o país quanto com as pessoas daqui. Pedro I era tão identificado com o Brasil que alguns políticos portugueses costumavam chamá-lo de rapazinho brasileiro de forma pejorativa. Como regente do Brasil, Pedro I agiu com bastante autonomia, decretou a diminuição de alguns impostos e concedeu liberdade a alguns revolucionários que tinham sido presos. Porém, ainda em 1821, as coisas começaram a ficar complicadas. Em primeiro lugar, aqueles militares portugueses que estavam aqui no Brasil se colocaram a serviço da corte em Portugal. E com isso, começaram a exigir que Dom Pedro I demitisse alguns membros do seu gabinete, aqueles que não agradavam os políticos portugueses. Vocês não estão percebendo como que, na prática, não estava rolando essa questão de ter apenas um rei para dois países diferentes? Não foi a primeira vez que militares portugueses que serviam no Brasil ficaram no pé do príncipe brasileiro. Em uma outra disputa política,
Pedro I teve que aceitar a pressão, dizendo que seria a última vez. As discordâncias entre a corte portuguesa e a tentativa de Pedro I chegaram a um nível máximo no final do ano de 1821. Nesse período, a corte ordenou que Pedro I voltasse a Portugal. Pedro não queria aceitar esse pedido e resistiu bastante. Esse embate entre Pedro I e os políticos lusitanos foi visto com muito bons olhos pelos brasileiros. Para parte da população e da classe política daqui, esse gesto foi interpretado como uma defesa da autonomia brasileira em relação a Portugal. Pedro I chegou a receber uma petição com milhares de assinaturas que pediam a sua permanência no país. Até que no dia 9 de janeiro de 1822, ele publica em um jornal, abre aspas, "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." Fecha aspas. Ele fixou essa data como o famoso Dia do Fico. Ao desrespeitar a ordem da corte de Portugal, Pedro I aposta todas as suas fichas no sucesso de sua empreitada e começa a dar mais passos em direção à independência do país. No dia 3 de junho de 1822, convocou uma assembleia, tendo como figura central desse processo José Bonifácio de Andrada, um dos patronos da nossa independência. Vendo essa ação como um desrespeito absurdo, Portugal envia ao Brasil um pedido de ultimato, ordenando que Pedro I e Dona Leopoldina voltassem para a Europa. E é aqui que volta o protagonismo de Leopoldina para a história brasileira. No dia 2 de setembro, foi ela que recebeu essa exigência de Portugal. Como Leopoldina era princesa regente ao lado do marido, ela e José Bonifácio convocaram uma sessão extraordinária do Conselho de Estado para redigirem uma declaração de independência. Quando o documento foi assinado, levaram um aviso para Dom Pedro I, que estava em São Paulo. A notícia chegou no dia 7 de setembro, quando ele estava no Rio Ipiranga. E dali foi dado o famoso grito Independência ou Morte. Pelo menos essa é a história oficial. Eu poderia falar sobre como que o Dom Pedro I estava com dor de barriga, como que não teve grito nenhum, mas eu acho que como esse episódio é sobre Dom Pedro I e não sobre a independência, não vale a pena falar sobre esses detalhes. De qualquer forma, quando o Brasil se tornou independente, o país não estava pacificado. Uma coisa que pouca gente sabe é que nós também tivemos as nossas próprias guerras de independência, e Pedro I precisou lidar com elas. A década de 1820 foi extremamente conturbada, e Dom Pedro I teve que usar todo o seu capital político para garantir a unidade territorial do país e implementar uma Constituição. Você se lembra que eu falei que Pedro I era bastante alinhado com os princípios liberais? Então, aparentemente, era mais fácil defender essas teses quando ele não era o imperador. Ao subir ao trono, Pedro I convocou uma constituinte em 1823. Mas como o resultado dessa reunião foi mais favorável aos liberais, ele decide voltar atrás e colocar em prática uma constituição com os conservadores no ano de 1824. Mas não era apenas o cenário político que estava conturbado e cheio de emoções. A vida amorosa desse cara, na década de 1820, não foi brincadeira. Além dos filhos que teve com Dona Leopoldina, Dom Pedro I teve pelo menos mais 4 mulheres. Os casos amorosos de Dom Pedro são muito famosos, e eu quero falar sobre o imperador e as suas amantes no episódio exclusivo para os apoiadores. Se você gosta de uma boa fofoca e quiser ouvir esse conteúdo, é só clicar no link da descrição ou acessar apoia.se/História em Meia Hora, que lá vai ter esse episódio e mais de 70 episódios exclusivos que eu já fiz ao longo desse tempo. Escândalos amorosos à parte, o Brasil estava passando por um momento de enorme instabilidade política. Pouco depois de se tornar independente, o país entra em uma guerra no sul do continente pelo controle do Rio da Prata.
E também precisa lidar com levantes populares lá em Pernambuco. A vida do imperador Pedro I não estava nada fácil. Aquele primeiro momento de popularidade se acabou, e ele viu a sua força dentro do parlamento diminuir cada vez mais. As coisas se complicaram de vez com a morte do seu pai em 1826. Com o trono em Portugal vago, ele era o primeiro na linha de sucessão. Logo, seria natural que ele voltasse. Uma das provas da sua impopularidade no Brasil aconteceu em 1831, quando ele chegou ao Rio de Janeiro voltando de uma viagem. Ao entrar na cidade, Dom Pedro foi recepcionado por portugueses que eram partidários a eles e fizeram uma grande festa em homenagem ao monarca. Só que os brasileiros estavam revoltados com Pedro I e interromperam essa festa lançando garrafas para quebrarem as janelas do ambiente em que eles estavam. A partir dali, uma confusão generalizada se instalou e essa noite ficou conhecida como a Noite das Garrafadas. Foi nesse cenário caótico que Dom Pedro I decide abdicar do trono no dia 7 de abril de 1831, deixando seu filho de 5 anos, Pedro, futuramente Dom Pedro II, como representante da família real. Um historiador clássico chamado Otávio Tarquínio de Souza narrou como foi a saída de Dom Pedro I do Brasil. Abre aspas. Ele queria partir depressa, despojado de tudo, simples particular. Não era mais imperador, mas não passara pela renúncia ao trono, a condição comum igualado a qualquer dos antigos súditos. Disto se capacitara ao pensar nos filhos, no monarca de 5 anos e em suas irmãs princesas brasileiras. Não levaria senão a filha mais velha, a rainha de Portugal, cujos reveses políticos tanto haviam concorrido para alienar-lhe a confiança dos brasileiros. Fecha aspas. O que Pedro I provavelmente não sabia é que as coisas em Portugal também não estavam tranquilas. Desde a morte de Dom João VI, o país mergulhou em uma intensa crise que resultou em uma guerra civil. A disputa era travada entre liberais, que defendiam uma monarquia constitucional, contra absolutistas, que queriam uma monarquia mais centralizadora. Durante a Guerra Civil, Dom Pedro chega a liderar tropas liberais no campo de batalha. Porém, esse ato de heroísmo custou sua saúde. A partir de 1834, a sua saúde se debilitou com muita velocidade. Antes de morrer, Pedro I pediu que o seu coração fosse enterrado na cidade de Porto, em Portugal. Em seus últimos momentos de vida, Pedro sofreu com várias crises respiratórias e no dia 24 de setembro de 1834 acabou falecendo por conta de uma tuberculose. Após a sua morte, o seu coração foi de fato separado e colocado em uma urna na igreja Nossa Senhora da Lapa, no Porto. Quando o Brasil comemorou 150 anos de independência, os restos mortais do imperador foram trazidos para serem colocados em uma cripta em São Paulo. Como vocês já devem ter visto, por conta das comemorações do bicentenário da independência, o coração de Dom Pedro I também foi trazido para o Brasil para ser exposto. Analisar a história desse monarca é muito interessante, porque nos mostra como a história é feita através da ação humana e através da ação de pessoas que têm desejos, falhas, virtudes, coisas vergonhosas e feitos importantes para a história que caminha. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu me amarro em falar de história do Brasil, né, de monarquia portuguesa aqui no Brasil. Eu acho que é um tema bem interessante. Então me ajuda aí, se você gostou desse episódio, compartilha esse episódio com a rapaziada, manda no grupo dos amigos, no grupo do condomínio, manda pra aquele amigo que você sabe que gosta de história, espalha aí, por favor, e você pode espalhar lá no Instagram, tá bom? E aí você me marca no @História em Meia Hora ou no Twitter, e aí você me marca no @H30podcast, que aí eu já te agradeço e tal por ajudar.
Se você gosta do História Meia Hora, se você quer ver esse podcast continuar de pé por muito tempo ainda, passa lá no Apoia-se, beleza? É apoia.se/História em Meia Hora, que é o Apoia-se que mantém isso aqui de pé, rapaziada. Sem papinho mesmo, tá? Tem conteúdo exclusivo, tem Clube do Livro, tem conteúdo no Instagram também, tem vários planos bonitinhos explicados, mas se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail pra mim lá no historiameiahora@gmail.com, e esse historiameiahora@gmail.com também é o meu Pix. Tá bom? Então, se você quiser dar moralzinha aí, qualquer valor, eu agradeço demais. Pessoal, o História Meia Hora tem uma parceria com a Loja, beleza? Tem várias camisetas nossas, moletom, tem blusão, tem um montão de coisa. Entra lá na Loja e digita História em Meia Hora, que vai aparecer tudo bonitinho. E óbvio, né? Quando você compra uma camisa, um blusão, alguma coisa lá, você tá ajudando o nosso podcast. Um favorzinho que eu vou te pedir agora, mas isso não custa nada, na dica de nada, é você dar 5 estrelinhas, por favor, aí no Spotify, clicar em seguir, tá bom? 5 estrelinhas na avaliação, né, que você pode avaliar o podcast, e aí se você me der 5 estrelinhas, pô, isso me ajuda demais e não custa nada, né, pô, quebra essa aí. E você também pode seguir o podcast e clicar no sininho, que aí quando sair um episódio novo, já que você clicou no sininho, vai aparecer no seu celular uma notificação falando, episódio novo do Dom Pedro I, sabe, esse tipo de coisa. Mas é isso, gente, me siga nas redes sociais, é @Prof. Vitor Soares no Twitter e no Instagram e lá no TikTok, tá bom? Não se esqueça que eu tô fazendo vídeos diariamente lá no TikTok, é só me seguir no @Prof. Vitor Soares e é vídeo educativo, tá? Eu não sei dançar, já vou avisando. Tá bom, gente? É isso. Então é isso, muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!